Olá, boa noite. Em dezembro de 2015, o IPEA, Instituto de Economia Aplicada, divulgou um estudo que apontou mudanças radicais nos arranjos familiares do Brasil. A começar pela composição, o modelo tradicional de família já não é o mesmo. Além de ter um menor número de componentes, o grupo familiar hoje tem como característica básica a diversidade. O velho conceito patriarcal foi substituído por outro bem mais flexível. A maioria dos lares é chefiado por mulheres e o número de casais homoafetivos também aumentou muito. E nós temos também outros tantos que resolveram se dedicar a criar animais ao invés de ter filhos e também aqueles que, num comum acordo com seu parceiro, resolveram não gerar herdeiro nenhum. Segundo dados do IBGE, em 1980, os lares brasileiros tinham, em média, 4,5 integrantes. Em 2001, caiu para 3,3 pessoas por domicílio. E, segundo os especialistas, a tendência é reduzir ainda mais. Quais os motivos que estariam levando as mulheres a abrir mão da maternidade? Para ser mãe, precisa ter vocação? Qual o perfil dos casais que optam por viver sozinhos? E quais os desafios e benefícios de uma família numerosa? Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Família. E, no Sobre Todas as Coisas de hoje, a família é a nossa homenageada. A família encolheu é o tema. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Seja bem-vinda de volta às férias. Boa noite a você de casa que nos assiste. Hoje é segunda-feira e estamos ao vivo. Aqui com a gente recebemos a psicoterapeuta, professora do IPOG, Instituto de Pós-Graduação, Purificação, Martim Miceli. Boa noite, professora. É um prazer recebê-la. Igualmente. Obrigada pelo convite. Valeu. Convidamos também a jornalista, chefe de comunicação setorial da Secretaria Estadual de Saúde, Yara Lourenço, que vai falar hoje que é mãe de 4 filhos, indo na contramão desse pensamento. Exatamente. Boa noite, é um Boa prazer noite, um prazer estar com todos vocês aqui no Sobre Todas as Coisas. Para nos ajudar no tema desta noite, também convidamos a psicóloga, pós-graduada em sexologia, psicóloga clínica e acupuntura, Deusanete Carneiro Maciel. Boa noite, Deusanete, é um prazer recebê-la também. Boa noite, prazer é meu. Eu quero dizer que vocês estão me dando um duplo presente. Encontrei aqui minha querida professora, a Purificação, que é uma pessoa muito querida e que eu estava com saudade, que a gente pode se encontrar aqui hoje. Você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio de nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail, sobretodasascoisastv@hotmail.com. Tem o Twitter, @sobretodas, estou online no Facebook. E também tem o nosso WhatsApp, 81 55 23 31. Eu vou começar com a professora Purificação. Eu não sei se esses dados estão realmente 100% corretos, porque a gente encontra alguma divergência nessas publicações, né? Mas parece que o número de filhos por mulher caiu 26% nos últimos 14 anos no Brasil, passando de 2,39 para 1,77 entre 2000 e 2013, um período aí de 13 anos, né? Junto à queda da taxa de fecundidade, aumentou o percentual de mulheres sem filhos no país. Já dá para a gente entender por que a família brasileira encolheu? Dá porque realmente a situação nossa hoje é extremamente crítica. A questão de uns 8, 10 anos para cá, nós estamos passando por situações assim muito difíceis. Por exemplo, o ensino é muito caro, né? A educação de um filho é um preço assim exorbitante, fica muito dispendioso para as famílias. Esse seria um item que tem uma importância muito grande. Uma outra coisa para ser marcada é a falta de segurança. A gente percebe que hoje em dia os pais ficam numa aflição danada quando os filhos saem para estudar, para passear, para a noitada. Então, eu acho que há alguns anos para cá, isso vem acontecendo. A autocrítica, né? De dizer assim, vou pagar esse preço de ter filhos na rua, de não saber o que está acontecendo. Então, a falta de segurança, o orçamento familiar e outras questões, doenças que nós estamos vendo, Zika, todas essas coisas mais imediatas, estão alertando ao mundo de que é muito complicado criar uma filhos, família numerosa. uma família numerosa, é muito dispendioso
E é uma tensão constante, né? Se bem que é um tremendo prazer também ser mãe, ser pai. Isso. Yara, nós somos de uma geração que geralmente pensava em 2 filhos. Você dobrou esse número numa época em que as mulheres começaram a investir muito na sua carreira. Algumas optaram também por reduzir o número o tamanho da família, exatamente porque o afastamento do serviço durante a licença maternidade significava algum risco de se perder o emprego ao retorno, alguma coisa assim. O que levou você e a sua família a optar por 4 filhos? Na verdade, não foi uma opção assim tão pensada quanto hoje se pensa. Porque para nós, para mim, para o meu marido, enfim, o nosso contexto de época foi algo que aconteceu naturalmente. Claro que na minha geração, na fase que foi aí o início da minha vida profissional ali pelo final dos anos 90, peguei todos os anos 90, começando uma carreira e ao mesmo tempo constituindo família. E é claro que isso pesava, não é? Eu vou optar mais por apostar na carreira, né, por fazer uma carreira, ou eu vou optar por criar os filhos e por me dedicar mais a essa outra carreira que é, enfim, importantíssima, né? Mas eu consegui, né, fazer as duas coisas. Conciliar tudo. Eu consegui conciliar com a ajuda, é claro, de um marido que é um excelente pai, dos meus pais, das minhas cunhadas, da minha sogra, enfim, de todo um aparato familiar. Eu penso que hoje também esse aparato familiar, ele também se desagregou um pouco. Sim. E ele não permite um apoio à mulher que é mãe, a mãe no sentido daquela que precisa, sim, de um apoio de uma amiga, de eu tive... Às vezes até uma vizinha. Uma vizinha. Não é verdade? A gente precisa formar uma teia de solidariedade quando você tem muitos filhos. Então, eu consegui fazer essa conciliação de ter uma carreira como jornalista, como repórter, que não tem horários muito definidos, mas num determinado momento eu abri mão de ter um emprego em jornada dupla, fiz isso de uma maneira consciente, preferindo ganhar menos, mas dedicar pelo menos uma parte do meu tempo à minha família. Não havia como fazer uma opção diferente. Então eu optei por ficar com um trabalho, uma carreira e construir uma carreira do que ter muitos empregos, o que é comum, né, na nossa atividade jornalística, é comum você trabalhar em 2, 3 veículos e fazer múltiplas coisas profissionalmente, para que os meus filhos tivessem um pouco de mim ali, mais presente, numa parte do dia. E eu, sinceramente, defendo, né, eu sei que isso é impossível num país das nossas proporções, em alguns países da Europa, até que estão com uma curva diferente da nossa, eles estão com uma curva essa curva de fecundidade das famílias caindo vertiginosamente, envelhecimento da população, eles estão numa desproporção que nós no Brasil ainda não temos tão grande. Mas né? você sabe de uma coisa que já está começando a inverter? Eu cheguei recentemente da Espanha, a outra vez que eu estive lá foi no comecinho dos anos 2000. Você não via carrinhos de bebês, você não via crianças na rua, praticamente não tinham aqueles playgrounds para crianças brincarem. Nessa ocasião, voltei agora em abril, você precisa de ver como a coisa mudou. Toda a Europa, né? Houve um toda a investimento no aumento de número de filhos, exatamente porque essa pirâmide invertida, ela causa uma série de problemas econômicos, né? E eu soube isso, Zé, de que alguns desses países investiram em que a mulher pudesse ficar meio período de jornada. Para que ela pudesse desenvolver a sua profissão, a sua atividade, num período de meia jornada, que são 6 horas, e que é possível para a maioria, por exemplo, nós temos uma professora, nós temos uma psicóloga, nós temos uma jornalista, desenvolverem bem as suas funções profissionais em meio período, e o outro período ela poder estar em casa. Yara, aí você toca no ponto que é o que eu quero saber da Deusanete agora. Ela falou claramente na opção, por um momento da vida, ela abrir mão do investimento na carreira profissional para ficar com os filhos. Por que a mulher que faz a opção contrária é tão mal vista ainda pela nossa sociedade? Aquela mulher que fala o seguinte, eu quero me dedicar à minha profissão, eu não quero parar essa jornada agora para criar uma família.
É porque esse papel de mãe, ele é estabelecido desde que o mundo é mundo, né? Esse papel da mulher mãe, ele é estabelecido desde a criação, né? Então a mulher, ela foi culturalmente, a primeira profissão dela é ser mãe, né? Então assim, quando isso acontece, e graças a Deus a gente tem todas as possibilidades hoje, né? Com tantos rearranjos, tantas configurações, as pessoas pensam, é egoísta, né? Essa pessoa é egoísta, não quer ter filho. Porque está estabelecido, né, na conserva cultural da humanidade que a mulher tem que ser. E é engraçado, Suzete, que não são poucas as mulheres que não tiveram filho por alguma razão, por uma opção num determinado momento, por impedimento, que depois se sentem extremamente solitárias, amarguradas e culpadas. Porque assim, isso é muito comum acontecer, a gente vê na nossa sociedade relacional, no consultório, as pessoas se culpando porque não tiveram filho. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, é em função da normalização social, né? Mulher foi criada para ser mãe, a existência dela só se justifica se ela tiver passado por esse papel da maternidade, né? Eu queria até aproveitar para falar para o público que aqui a gente tem uma representação legal, né? 4, 3, 2 e 1. Você tem filho? Não. E que aí, assim, uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, porque nós, enquanto terapeutas, já tem 32 anos também, a gente vem observando a angústia social, de eu tenho, eu não tenho, porque está todo mundo com medo. A sociedade, o mundo está em pânico, inclusive com medo que a China tome conta do mundo, porque eles têm, né, muita gente. Então, assim, medo das doenças, medo de não conseguir manter esse filho, porque as exigências hoje são infinitamente. Quando eu me formei, eu pensava, estava formada, tudo resolvido. Hoje não é assim. Então, um filho é muito oneroso em todos os aspectos, né? Então, eu acho que essa saída da mulher para o mercado de trabalho, seja por opção, por realização profissional ou por necessidade, a grande maioria também por necessidade, fez com que ela tivesse que desenvolver outros papéis e aí terceirizar uma família que ela não quer terceirizar. Como é que eu fico pensando, como é que você pega seu bem maior, entrega o seu filho para outra pessoa cuidar, ou manda para a escola período integral, né? Então, assim, eu vejo muita angústia social, mas a gente tem uma nova realidade estabelecida, que é o quê? A sociedade, do jeito que estamos, a classe média não tem condições de manter, aí, parabéns para vocês, 3, 4 filhos, né? E a Ara ainda teve o privilégio de ter os staffs, né? Hoje não existe. Eu convivo com pessoas profissionalmente e falo assim, minha mãe não quer saber disso, ela já cuidou dos filhos, né? Então tem um sentimento aí de, sabe, de egoísmo, que faz parte isso que eu falei, se não tiver essa teia de solidariedade dentro das próprias famílias, isso se torna muito difícil. Mas antigamente, os avós ficavam em casa, né? E podiam receber os netos. Hoje em dia, todo mundo tem atividades. Vai para academia. As avós, algumas ainda trabalham. Trabalham. E algumas querem viajar. E aí impede uma série de coisas. Então, é muito difícil ter esse staff que você se referiu. Mas eu queria complementar uma coisa dentro do que você disse, que eu achei muito importante. Quando se terceiriza a educação dos filhos, essa mãe, ela carrega uma culpa. Ela fica dividida entre o dever que ela acha que tem de criar o filho, educar o filho, e a vontade de seguir uma carreira, de trabalhar, de contribuir com o orçamento de casa. Ela fica dividida nisso. Então, essa angústia que você está se referindo, muitas vezes, mães nos procuram no consultório, eu sou terapeuta também, em função disso. O que eu faço? Largo o meu trabalho, vou cuidar dos meus filhos, porque existe o problema de que babá, ou funcionária da casa, muda muito. Né? A extinção. Então, veja só, essas crianças recebem educações variadas, influências, quer dizer, ninguém tem culpa, ninguém é obrigado a criar o filho dos outros, mas é uma realidade social. Hoje, muitas mães têm que ceder
a educação dos filhos para as escolas, para os esportes, para tudo. É a alternativa, né? Ali. É a alternativa. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai saber o que as pessoas nas ruas pensam sobre esse tema. O Fernando foi ao centro da cidade, né, Fernando? E ouviu algumas pessoas e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas a